sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Musical, esse programa que é uma parceria entre a TV Unimap, a Tempo de Comunicação e Cultura e o Groove Music Studio, e a gente tem como objetivo trazer à tona a cena musical de Piracicaba com bandas e artistas, sempre ressaltando essa diversidade sonora, que é uma marca muito grande de Piracicaba e da região, que é um local aqui que respira cultura. E hoje é dia de falar sobre blues, e falar sobre blues em Piracicaba é falar sobre Cláudio Formiga, meu amigo Formiga, que tem uma história muito grande na música local. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a história, sobre projetos. Primeiramente, Formiga, obrigado pela sua presença aqui, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Muito obrigado, né? Valeu a acolhida, muito obrigado. Espero acrescentar aí ao programa, né? Com certeza. Formiga que passou por várias bandas, Rio Grande é a primeira que me vem à mente. Mas como é que começa a sua história, Formiga, na música? Como é que você começou a tocar guitarra? Como é que você começou a ouvir, na verdade? Como é que é essa história? Bom, a história da música, para mim, eu acho que ela é normal como qualquer outra pessoa, né? A música ela é muito sedutora, né? E ela faz parte da vida de todo mundo. Então, humildemente, eu falo que quando tem alguma coisa sedutora assim na vida da gente, a gente acaba indo para a história sem pensar muito. Eu tenho 3 irmãos mais velhos que me apresentaram rock e, consequentemente, eu fui indo, sendo apresentado a isso. E o blues ele é uma consequência, né? Até porque o blues ele acaba sendo a raiz de muita coisa assim, do que a gente escuta hoje, né? Inclusive, é muito louco, né? A gente está no Brasil, né? O cara fala de blues, né? E o blues ele tem tudo a ver com samba. Sim, sim. Sim. Eu faço essa relação também. Mas existe, é real, porque tanto o samba quanto o blues, eles são resquícios da música negra, que veio dos escravos, né? Que foram teoricamente importados, né, tanto para a América do Norte quanto para a América do Sul, de uma forma percursiva naquela época, quando a música ela chegou, tanto para um quanto para outro, a música ela chegou de forma percursiva, não tinha instrumento, era o escravo que estava lá e era uma forma de lamentação deles, tudo foi consequência. Claro que nas suas devidas proporções, né? Na América do Norte, talvez, a música de lamentação que eles tinham, né? Aquela história da percussão, né? Do batuque, o spiritual que eles falavam, né? Aquela música voltada à religião, né? De lamentação, né? E o blues tem essa coisa também, que é um termo em inglês para tristeza, inclusive, isso, né? Então tem essa coisa do lamento muito grande. Imagina pessoas escravizadas ali, contando as tristezas. E isso traz uma carga sentimental muito forte, né? Uma coisa que me chama muita atenção no blues é essa carga sentimental mesmo. Uhum. Claro que ela teve as suas derivações, né? Então hoje, quando a gente fala de blues, todo mundo imagina um tipo de música triste. E, na verdade, não é triste. Porque não necessariamente o ritmo ele precisa ser ligado ao sentimento tristeza, né? E o blues, ele variou. E foi massa isso. Tornou diverso dentro de si mesmo. Sim. E tanto é que o rock, por ser uma consequência do blues, né? Ser um derivado da história... Claro que tem alguma coisa triste, sim, tem uma coisa... Porque a música boa, a música mexe contigo. Se a música é boa, de alguma forma ela mexe com você. Para ela mexer com você, ela vai despertar em você algum sentimento. Então, o cara que escuta um metal, o cara que escuta o metal, pode ser que o cara se identifique com aquilo e aquela música traga algum tipo de lembrança de alguma coisa, né? Que marcou. O cara que escuta o samba. Porra, samba, de repente, é um negócio que... Claro que tem o triste, mas tem aquele negócio que é dançante. Sim. Então, o cara sempre remete a alguma coisa que uma lembrança da vida, né? Isso, né, desperta ou faz criar algum tipo de elemento que distribui lá no teu cérebro, que te deixa, que dá uma sensação. A música boa faz isso. O blues faz isso comigo pra caramba.
again. Don't want to do it like this. I know you got it. Why don't put in a mirror? No evening one and a wine. Oh, I'm sweet memory. E sua história com a guitarra, assim, como é que você começou a tocar? Quem que te influenciou? Que guitarristas te influenciaram? Maravilha. Bom, como eu falei, eu comecei com a história do rock por conta dos meus irmãos, né? Mostrando Pink Floyd, mostrando Led Zeppelin, Queen pra caramba. Muita influência dos anos 80, porque os meus irmãos, eles viveram essa vida musical nessa época. E aí, foi engraçado, porque eu não era tão próximo assim da história. E um amigão meu de escola tocava violão. Putz, uma vez a gente foi viajar junto lá com uma galera, tal, o cara lá, peguei o violão dele lá, brinquei um pouquinho assim, qualquer nota, né? O cara me ensinou um acorde, eu lembro até um ré. Um ré. Me ensinou o ré. Eu fui lá, fiz o ré, falei, pô, que legal, né? Bom, enfim, cheguei em casa, né? Novinho ainda, né? Comecei com 15, 16 anos. Chavequei a minha mãe lá na época, minha mãe já me levou para a escola. De violão, comecei com o violão, né? E, naturalmente, a coisa foi indo, né? Mas a guitarra, ela veio depois, cara. Porque a guitarra, ela tem alguma coisa que, não que o violão não tenha, mas a guitarra, ela tem um negócio que é mágico, né? Pelo menos para mim foi, mas foi um feitiço, assim, né? Negócio elétrico, alto, distorção, porra, demais, né, cara? E aí eu pendi pro negócio mesmo, não deu jeito, né? Eu gosto bastante de violão, inclusive eu tenho tocado bem mais violão hoje do que guitarra. I wanna and blend the hits fasting, fasting. Legal, e também você compõe músicas, né, Formiga? Como é que funciona o seu processo de composição, assuntos que você costuma abordar? Bom, eu, apesar de ter me formado em economia, na época que eu estava acabando a faculdade, eu já tocava na noite em São Paulo. Eu tenho em Piracicaba há 20 anos, mas na noite de São Paulo já tocava, e aí eu comecei a entrar na história de estúdio, né? Virei técnico de áudio, cara. Montei um estúdio em São Paulo, fiquei lá com esse estúdio 8 anos. Desculpa, fugi da pergunta, mas é que eu sou meio prolixo. Mas foi um negócio bem rápido, assim, porque a música me tirou totalmente das outras coisas que eu tinha em vista para continuar a minha vida. E eu comecei a entrar na história da música como técnico, montei um estúdio lá, fiquei com o estúdio um tempão. E quando eu vim para Piracicaba, eu mais ou menos fugi disso, sabe? Tentei até, evitei a história da música, vim de um monte de coisa que eu tinha, mas não deu jeito, cara. Foi a história da mágica de novo, e lá laçou, trouxe, e me fez voltar para a música também, né? Montei um estúdio aqui também. Por incrível que pareça, era o Groove. Que, aliás, é o Groove Music Studio. Que ele era lá na Vila Independência. E aí o Marião, na época, começou a trabalhar comigo. Ele era no centro, né? Era na Vila Independência primeiro, foram 5 anos lá. Depois foi para Rosário. Da Rosário, o Marião já estava comigo. Uhum. E aí eu enveredei para outro negócio, tentando fugir da música de novo. E o Marião ficou com o estúdio na época, só que ele deu um andamento para a história muito legal, por sinal, hoje está bem mais legal, né? E eu tô voltando para a música de novo, né? Voltei para a música, paralelo a isso, né? Claro, eu nunca deixei de tocar. Tive algumas bandas, já toquei sertanejo, toquei em banda de baile. Cara, e na época de estúdio, eu toquei e gravei todo tipo de música que você imaginar.
tudo. Tudo. E você tem uma outra visão da música quando você começa a fazer esse tipo de coisa. Isso é muito louco. Amplia o leque, né? Amplia, cara, porque a música, cara, ela chega na pessoa dependendo do meio que ela vive. Uhum. Se o cara tá dentro de um meio em que tá respirando o samba, naturalmente o cara vai gostar de samba. Sim. Né? O Marshall McLuhan, que é um grande autor da comunicação, ele fala que o meio é a mensagem. Eu acho que para música vale mais ou menos o mesmo pressuposto, né? É, isso aí, cara. A música é assim, cara, né? McLuhan, teórico da comunicação. Sim. Já ouvi falar, cara. Mas é louco, cara, porque quando você apresenta, e o blues, eu acho que qualquer estilo assim, de música, cara, você tem que apresentar ele de uma forma muito prazerosa. Então, o músico que se identifica com o tipo de música que ele toca, olha que louco isso. Porque tem muito músico que não se identifica com aquilo que ele toca. Verdade, acontece. Ele toca por tocar. Agora, o cara que se identifica com o tipo de música que toca, ele toca com, desculpe o palavrão, mas um tesão a mais. Sim. E isso é nítido pro cara que ouve. Você vê a realização do cara tocando. Porra, é prazerosíssimo isso. Né? É aquela história na época, né, a rádio, as radionovelas, né, em que a novela na rádio, ela tinha que ser tão convincente, porque o cara só estava usando um sentido, ele só estava usando a audição. Sim. Como é que o cara vai se entreter e ser seduzido por uma novela na rádio usando só um sentido? E você falou de Marshall, tinha toda a mística, né? De conhecer o autor daquela voz, o cara por trás daquela voz. Muito louco isso, né, cara? Muito louco. É um barato, né, cara? É livro, né, cara? E a música é assim, cara. A música, porra, se o cara consegue tocar aquilo que ele gosta e passar a mensagem, a música boa, ela tem que passar uma mensagem independente da letra. Olha que louco isso. Independente da letra, cara. Porque eu mesmo comecei a gostar de rock cantado em inglês sem entender inglês. Pô, como é que faz isso? Quer dizer... É a sonoridade, né? É a sonoridade. Conquista a primeira coisa, né, nesse caso. O cara tá cantando com tanta vontade, tá passando uma interpretação tão boa daquilo que ele tá cantando, você não precisa entender a língua para entender o que o cara tá cantando. Cara, e é engraçado, até curioso, Formiga, desculpa até te interromper, claro, não, fica à vontade. Que tem cantores que mesmo que cantam em outras línguas que a gente não entende, mas parece que o cara ou a moça, o homem ou a mulher, eles têm uma interpretação tão potente que você não entende o idioma, mas parece que aquele sentimento passa para você, né, cara? É muito louco isso. Não, isso é louco, louquíssimo. Porque a primeira vez que eu vi Queen, eu não entendia nada de inglês. E o Freddie Mercury, um mestre da interpretação. O cara era um gênio, né? O cara, ele interpretava de uma forma divina. O cara era surreal mesmo, né? De outro planeta. Mas a gente teve, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito legal. Uma intérprete brasileira que era, né, mestre nessa arte, ela não era letrista, ela não era compositora. Mas a Cássia Eller, sim, ela fez muito sucesso cantando a música dos outros. Sim. Mas imprimia um estilo, né, de pois cantar. Não, visceral, né? Visceral o negócio. Tão bem ou mais do que o próprio autor da música. Sim. Não desmerecendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas, pô, você pega... Tem um disco dela em que ela toca Mal Nenhum, cara. Ó, escutem isso. Essa música, cara, do Cazuza e do... Frejá? Não, Não era do Frejá? Lobão. Mal Nenhum é uma música... Ela começa a música... Ela começa a cantar... Perdão. Começa a música... Primeiro começa com gênios instrumentistas da época. Né? A música começa... E quando ela começa a cantar, cara... Se você fechar o olho, cara... Cara, você sente... Ó, você sente... A história da música. Meu, isso é divino. Quem consegue fazer música e passar esse sentimento... Quer dizer, faz com que o ouvinte arrepie ou lembre de um amor passado ou de uma situação, ou sinta o cheiro, que é muito louco, o cara escutar uma música e sentir um cheiro, isso existe. Né? Cara, isso é sensacional, né? É o poder da música, cara. A música é... Acho que hoje, pra mim, a música eu não consigo viver sem. Assim. Why don't bring me a piece? I know you got it. Why don't put in a minute?
tequila's his. There been a butter and a tub. I mix it on a back and rub. Legal, e falando em não viver sem a música, como é que são os próximos projetos do Formiga? Você foi para uma outra área, tá com a pista de skate, mas a música nunca te tirou ali do foco. Não. Como é que estão os próximos projetos aí, Formiga? O que você está gente, pensando para o futuro? Eu tô pensando bastante. A gente pensa sempre, né? Mas sempre falam pra gente... desculpe eu ser um pouquinho prolixo, né? Mas imagina. A gente sempre fala que a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Enfim. Claro que a vida não se resume a só isso, mas a gente tem que procurar fazer coisas que a gente gosta para estar feliz. Sim. Não ser, né? Eu tentei por muito tempo, tenho uma história com o blues de longa data. Tive uma banda em São Paulo por muitos anos chamada 6L6, que é um modelo de válvula de amplificador de guitarra. Sim. Tava pensando nisso, era o que você falou. Foram 8 anos com essa banda. Quando eu vim para Piracicaba, meio tentando fugir, mas não fugindo, acabei montando um outro projeto chamado Rio Grande. Muita gente nem sabe o porquê mas Rio Grande quer dizer... na verdade, é uma homenagem que a gente prestou na época para o Mississippi. Sim. Mississippi é um nome dado para um rio que tem no sul dos Estados Unidos, né, que os indígenas o chamavam de Mississippi, né, quer dizer Rio Grande. E então foi uma homenagem. Essa banda tem há 13 anos, são 4 álbuns registrados, está no Spotify. Eu tenho todos eles, muito bons. Muito obrigado. Os 3 primeiros autorais, e o último foi um tributo a Robert Johnson, que é uma grande influência para mim. Sim. Hoje, a gente deu um tempinho, porque a gente tem outras coisas, tem outros projetos, e cada um tem um projeto pessoal que a gente precisa de alguma forma fazer, cara. Se a gente não faz, a gente não escreve o livro da vida, não é isso? Sim. Então, eu hoje estou montando um trabalho, que é o Cláudio Formiga. Tem o Cláudio Formiga solo, que eu faço violão e voz em alguns lugares aí, e tenho o trabalho do Cláudio Formiga Trio, que está sendo composto, né? A gente tem ensaiado bastante, mas assim, eu tenho feito muita música, tenho escrito muitas músicas, e elas já estão lá sendo registradas, né? Então vem novidade aí, com certeza, né? Que é uma outra proposta, é bluseira, mas bluseira do mal, assim, né? Aquela pegada com bastante groove. Formiga, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, conhecer, redes sociais, como é que é? Tá fácil. Cláudio Formiga, ou Formiga Blues, né? Formiga Blues eu acho que é mais fácil para acessar no Insta. Claro que precisa uma reformulação lá, até porque está misturado a parte profissional com a parte pessoal, mas está lá, tá fácil, né? Facinho de acessar e me contatar. When used to annoying, you just wanna make it stop. No grass too hot, no evening try to walk. I go through my clothes and make it as more fun as all. Is it you remember? Oh, my wing high in the sky. Sabe Padillo, that's not my friend's so life. Com my old buddies on my work fast I hold. Think it's a joke, another undo. I told ya, there's nothing more to. I go to
my closer and make it all so smooth. Go, my old buddy, so my wayward friends. Can't refresh if I get a stare. Can't be steady, you're not even there. I go to my closet and make it all so smooth. Cause when I look down, I'll see you, my old white shoe. Is a joke, another undo. I vow it, I told ya, there's nothing more to. I go to my closer and make it all so smooth. Go, my old buddy, so my wayward friends I go. Don't get with the match if I get his dad. Don't get dirty, and not even there. I go to my closet and make it all so smooth. Cause when I look down, I'll see you, my own white shoes. Obrigado, viu, Formiga? Obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Musical. Sou eu que agradeço. Desculpe aí falar tanto, né, meu? Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, gente. A gente conversou com o Formiga em mais um episódio do Conexão Musical. A gente fica por aqui e na próxima a gente trará mais artistas, mais músicos de Piracicaba para falar sobre essa cena tão rica. Um grande abraço a todos e até a próxima. A experiência de falar num programa desse é sensacional, até porque, como músico, a gente precisa ter essa chance, né? Então, programa assim tem que se repetir sempre. Adoro, cara. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo.